Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Campeonato Brasileiro que ficou aí 10 dias parado e volta neste meio de semana. Eu também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada. Simbora então? A rodada vai começar já nesta terça-feira, dia 11 de junho, com o Atlético Goianiense recebendo o Corinthians. Essa partida vai acontecer no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. No mesmo horário, o Juventude vai jogar contra o Vitória no estádio Alfredo Jaconi. Ainda na terça-feira, nós teremos aí o clássico Botafogo e Fluminense, partida que acontece às 20 horas no estádio Newton Santos. Já às 21h30 será a vez do Red Bull Bragantino jogar contra o Atlético Mineiro lá no Nabi Abichedi. Aí na quarta-feira, dia 12, não vai ter jogo do Brasileirão por conta aí do amistoso da seleção brasileira contra os Estados Unidos. Mas a bola volta a rolar na quinta-feira, dia 13, com o Cruzeiro recebendo o Cuiabá às 19 horas lá no estádio do Mineirão. Um pouco mais tarde, o Internacional vai jogar contra o São Paulo. Essa partida acontece às 20 horas no estádio Heriberto Wilson, o estádio aí em que o Inter escolheu para mandar o jogo contra o São Paulo por conta de ainda não poder utilizar o Beira-Rio. Também às 20 horas de quinta-feira, o Flamengo joga contra o Grêmio. Essa partida vai acontecer no estádio do Maracanã. No mesmo horário, o Atlético Paranaense vai encarar a equipe do Criciúma lá na Liga Arena. Um pouco mais tarde, às 21h30, será a vez do Bahia jogar contra o Fortaleza, a partida que acontece lá na Arena Fonte Nova. E fechando a rodada, também às 21h30 de quinta-feira, o Palmeiras vai jogar contra o Vasco lá no Allianz Parque. E agora eu vou trazer para vocês aí os resultados da sétima rodada que começou no último dia 1º de junho e teve aí a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Grêmio pelo placar de 2-0. Esse jogo aconteceu no Couto Pereira. Outro time a vencer fora de casa foi o Atlético Goianiense, bateu o Vitória pelo placar de 2-0. Fluminense e Juventude empataram em 1-1 no Maracanã, enquanto que o Cuiabá perdeu em casa para o Internacional por 1-0. Outro que perdeu em casa por 1-0 foi o Corinthians, que foi derrotado pelo Botafogo na Neoquímica Arena. A rodada seguiu no domingo dia 2, com o Atlético Mineiro empatando com o Bahia em 1-1. E também a histórica goleada aí do Flamengo por 6-1 para cima do Vasco, jogo que aconteceu lá no estádio do Maracanã. Já o Criciúma perdeu em casa para o Palmeiras, 2-1. O São Paulo levou a melhor sobre o Cruzeiro, venceu por 2-0 no Morumbi, enquanto que o Fortaleza bateu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. E entre a sétima rodada e a oitava rodada, tivemos aí alguns jogos repostos, E entre os jogos da sétima e oitava rodada, tivemos aí 3 jogos repostos que estavam atrasados. Tivemos aí o empate sem gols de Cuiabá e Vitória, jogo válido pela segunda rodada e que foi disputado no último dia 5, quarta-feira, lá na Arena Pantanal. Também no dia 5 aconteceu outro jogo atrasado, só que da quinta rodada, entre Juventude e Atlético Goianiense, e o Juventude venceu pelo placar de 1-0. E no último domingo, dia 9, tivemos aí a reposição de um jogo válido pela sexta rodada, em que a equipe do Cuiabá bateu o Criciúma pelo placar de 5-2 em pleno Heriberto Wilson, placar surpreendente aí que aconteceu em Santa Catarina. Então, com esses resultados, a classificação atualizada do Brasileirão está assim: o Flamengo lidera com 14 pontos em 7 jogos, o Bahia também soma 14 pontos em 7 jogos, só que tem saldo de gols menor, O Flamengo tem 7 gols de saldo e o Bahia tem 3. A terceira colocação é do Botafogo, 13 pontos em 7 jogos. O São Paulo é o quarto colocado, 13 pontos, 7 jogos. O Atlético Paranaense é o quinto com 13 pontos, 7 jogos e saldo de gols inferior ao do Tricolor. O Red Bull Bragantino aparece sozinho ali na sexta colocação com 12 pontos e 7 jogos. Já o Palmeiras é o sétimo colocado, 11 pontos, 7 jogos. O Internacional aparece na oitava colocação com 10 pontos e 5 jogos. O Internacional é um dos times que menos jogou. O Cruzeiro é o nono colocado com 10 pontos em 6 jogos também, Só que ele tem saldo de gols inferior ao do Inter. O Atlético Mineiro aparece na 10ª colocação com 10 pontos em 6 jogos, porém tem uma vitória a menos que Internacional e Cruzeiro, por isso que ele fica atrás. O mesmo acontece com o Fortaleza. O Fortaleza é o 11º colocado com 10 pontos, 6 jogos, 2 vitórias e saldo de gols inferior ao do Galo. O Juventude é o 12º colocado com 9 pontos, O Juventude subiu aí na tabela por conta dessa vitória no jogo atrasado. Ele tem 9 pontos em 6 jogos. O Juventude, inclusive, ainda tem jogo para pagar na tabela. O Grêmio é o 13º colocado, 6 pontos em 5 jogos. Já o Vasco, 14º colocado, 6 pontos em 7 jogos, só que o saldo de gols do Vasco é inferior. E o Fluminense é o 15º colocado, 6 pontos, 7 jogos, só que ele tem uma vitória contra 2 do Grêmio e do Vasco. E o último time fora da zona de rebaixamento é o Criciúma, que tem 5 pontos
em 5 jogos. E aí, zona do rebaixamento. O Corinthians aparece na 17ª colocação, 5 pontos em 7 jogos. O Atlético Goianiense aparece em 18º, 4 pontos em 7 jogos. O Cuiabá acabou até subindo de posição, 19º, 4 pontos, 7 jogos. Só que ele ainda tem saldo de gols inferior ao do Timão. E o Vitória, 20º e último colocado, apenas 2 pontos em 7 jogos. E o Vitória é o único time aí que não fez jus ao nome, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, as informações então que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!